Fala galera, beleza? Galera, ó, fazendo um barracão aí, ó, 8 metros de altura, vai dar 20 metros de largura e o comprimento dele dá 18. Coloquei esse pé direito aqui, ó, dá 8 metros, né? Aí, ó, pra vocês verem, ó. Agora vamos colocar mais 5 desse outro lado de cá, aqui assim, ó. Mais 5, né? Vocês verem aí como é que tá ficando aí, ó. Top dos top. Coloquei lá os pés direitos. No chão a gente vê que é pequeno, mas quando a gente coloca de pé é alto. Então são aí, ó. Vocês veem aí, ó. Sapatinha. Bem soldado. Aí, ó, pra vocês verem. Isso aí, galera. Aí, ó. Tesourinha. Tesoura não, treliço, né? Pé direito.